Eu agradeço primeiramente a Deus e segundo ao pastor que me deu a oportunidade de estar mais uma vez aqui, pregando a palavra de Deus. Mais uma vez não, a primeira, mas eu considero como se fosse todo dia. Amém. Amém? E está aqui comigo o meu apóstolo, Luiz Carlos, Aleluia. a pastora Keliane, a levita Laís, Kelly, levita Sara, nosso tocador Mateus, levita também, amém? O nosso evangelista Luiz, o obreiro Fred e sua família, amém? E o pastor Edilson. Glória a Deus. Vamos estar abrindo nossas Bíblias em Atos, versículo 6. Glória a Deus, Jesus. Capítulo 6, irmãos. Capítulo 6, versículo 5 ao 7. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Espera. Atos, capítulo 6, versículo 5 ao 7. E este pater comentou toda a multidão, e alegraram-se, e elegeram a Estevão, um homem cheio de fé e de Espírito Santo, e Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parnamenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhe puseram as mãos. E cresciam a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava todo o número de discípulos. Em grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Pode se sentar, irmãos, amém? Glória a Deus, Jesus. Está falando aqui de Estevão, um grande pescador de almas, um exemplo de jovem para nós mesmos. Que a palavra de Deus, ela é eterna e dura para sempre. Aleluia, Jesus. Estevão é bastante conhecido como um homem que servia a Deus de todo o coração. Aleluia. Imagina um jovem dedicando a sua vida ao Evangelho de Cristo. Que coisa maravilhosa. De vez estar com os outros jovens estragando sua vida, usou de bom grado a vida Deus deu para segui-lo. Ele foi um dos 7 escolhidos para um propósito, que foi para cuidar de viúvas, porque, como diz na Bíblia, que não tinha, os apóstolos não tinham tempo de cuidar das viúvas e pregar a palavra de Deus, então elegeram 7. Agora, quem era Estevão? Estevão, como se diz, ele foi um dos 7 homens escolhidos para fazer esse propósito. Ele, mais outros, como dizem aqui, e eles estavam procurando homens verdadeiros, homens que serviam a Deus de todo o coração, cheios do Espírito Santo, que sabiam manusear bem a palavra. Glória a Então Deus. escolheram Estevão. Os outros nós lemos aqui no versículo 5. Então, Estevão é um exemplo enorme de jovem que servia a Deus, que também serve para mim, serve para vocês, jovens. Tive grande honra de estar pregando para jovens. Eu estou muito feliz que esses jovens estão aqui louvando na casa do Senhor. Aleluia. Aleluia. O amor cresce tanto que eu nem... Primeira vez que eu estou vendo vocês, mas me cresceu um amor tão grande. Amém. Os jovens louvando ao Senhor. Glória a Deus. Então, nós estamos falando aqui, nós vamos falar sobre as 6 características de Estevão. Primeira característica, ele era um servo cheio da palavra de Deus. O que é ser cheio da palavra de Deus? É saber dominar a palavra de Deus. Vamos estar bem em Salmos, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Salmos 1, do 1 ao 6, irmãos. Quem achou,
Diga amém. 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 Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, ó Senhor. Cantarei, portar-me-ei com inteligência no seu caminho reto. Ô gente, me perdoa. Estou aqui. É Salmos 1, irmãos. Amém. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Me perdoe, gente. Do 1 ao 6. Amém. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Bem-aventurado o varão que anda segundo o conselho dos, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém ao caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei e medita nela de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará, e não se assim os ímpios, mas são como a moinha do vento que a espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perseverará. Glória a Deus. Então, aqui para Atos 6. Então, o que diz aqui? Ele era um servo cheio da palavra de Deus. Ele sabia manusear a palavra de Deus. Ele tinha capacidade e inteligência de saber bem manusear a espada de Deus, a palavra de Deus. Ele não era só um profundo conhecedor na Bíblia, mas também um profundo conhecedor na história dos judeus. Então isso que o capacitou a estar pregando foi o conhecimento da palavra do Senhor. Diz que ele pregava, também citava a história de Israel. Então ele era um profundo conhecedor, não só da palavra, mas sim da história de Israel. Que é isso que lendo a palavra nós jovens de hoje adquirimos. Que aqui fala de história de todo Israel. E como é que ele soube? Adquirindo o quê? A leitura na palavra de Deus. Então ele era um servo que sabia manusear. E hoje nós jovens temos que manusear bem a palavra de Deus. Amém? Segundo tópico, ou segunda característica, ele era o servo cheio do Espírito Santo. Atos 6, do 3 ao 5. Escolheis. Quem achou de amém? Amém. Escolheis, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa e cheios do e da sabedoria, os quais constituímos sobre a importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer completou toda a multidão, e elegeram a Estevão, um homem cheio de... E junto com ele foi escolhido Filipe, Pornocó, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, de Proséito, de Antioquia. O que quer dizer ser um servo cheio do Espírito Santo? Gente, não é pouco, é pela metade, é cheio, transbordando. Nós hoje, nós jovens, temos perdido. Nós paramos de buscar o Espírito Santo. E é isso que Deus nos chama, para ser servos, sabendo bem manusear a palavra de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Não tem como um jovem subestimar, lutar, vencer sem o Espírito Santo. Vamos assimilar aqui. Uma corrida de Fórmula 1. Todos correm para chegar no primeiro lugar. Agora vamos para o mundo espiritual. Nós somos os pilotos. O caminho é Cristo. O caminho é Cristo. E o troféu? A vida eterna. Agora nós estamos no caminho que é Cristo. Também existem 2 tipos de caminho. O caminho bom e o caminho mau. O caminho do céu e o caminho do inferno. Eu não estou aqui para julgar ninguém, irmãos. Eu estou aqui só para falar o que Deus pede. Agora nós temos combustíveis.
Nós temos dois combustíveis também, o bom e o ruim. O combustível. Algum carro já andou sem combustível? Já andou sem motor? Agora o nosso motor, o que nos faz prevalecer nesse caminho que é Cristo? É a fé. O nosso motor é a fé. E a gasolina é quem, pastor? É quem? Jesus, o Espírito Santo também. Porque sem o Espírito Santo nós não andamos. Não adianta de colocar, o nosso carro é diesel, a gente coloca gasolina e não vai andar. Então, o nosso combustível é Cristo. O Espírito Santo. Como que nós vamos andar sem o Espírito Santo? Aleluia! E o troféu? O troféu é a vida eterna. E agora não tem nem primeiro, não tem nem segundo, nem terceiro lugar. Todos chegam, todos juntos. Aleluia! Não tem isso de acepção de pessoas. Não existe isso lá no Senhor. Mas no meio do caminho ocorrem acidentes. Ou nós pecamos ou estragamos, perdemos o motor. Às vezes nós perdemos a fé. Glória a Deus, Jesus. Não adianta a gente lutar no braço. Se nós não temos o Espírito Santo, se nós não temos a fé, se nós não estamos no caminho certo, não vai dar para continuar. Ele era um servo cheio do Espírito Santo. Então é isso. É ser transbordado, é ser levado do Espírito Santo. Aleluia, é ser levado do Jesus. Espírito Santo, mano. O que é ser levado? Ó, não é assim, ó, cheguei. Espírito Santo, o que é? É assim, moço. Chegou o Espírito Santo, ó. Vai naquele lugar, fala para aquele irmão, faz isso, faz aquilo. É isso que é ser conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não pode, nós não podemos deixar o Espírito Santo se acabar em nós. Nós não podemos deixar ele escapar, nós temos que agarrá-lo. Nós temos que agarrá-lo e não podemos soltá-lo. Então é isso que é ser cheio do Espírito Santo. Ele tinha sabedoria. Muitos falsos profetas chegavam com ele, queriam discutir, não gostavam da pregação dele, mas eles não conseguiam porque eles tinham o Espírito Santo. Aleluia! Não tinha o Espírito Santo. Então, nós jovens de hoje temos que ter o Espírito Santo. Aleluia! Glória! Amém. Terceiro tópico, ou terceira característica, ele era um servo cheio de esperança. O que é ser cheio de esperança e amor? Aqui diz, no versículo 56 a 60, vamos ler. Glória a Deus, Jesus. Atos 7, versículo 56 a 60. E disse: eis que vejo. 7. Quem achou de amém? Amém. E disse-me: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Então o que ele estava praticando aqui? A esperança. Porque ele sabia que não ia lutar contra aqueles servos, foram pagos para falar mentira, achar testemunhas falsas. Ele não ia, porque ele olhou para o céu e pensou, eu acho que ele pensou assim, ó, eu sei, eu não vou bater boca com eles não, porque eu sei que eu posso ser morto, mas eu creio, eu tenho esperança, e quando eu morrer, Deus vai estar me esperando, a destra de Deus, Deus está lá abraçando, cheirando, beijando. Mas eles gritaram com grande voz, taparam-lhe os ouvidos e arremetaram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo. Fala aqui de Saulo. Saulo presenteou a morte de Estevão, mas pela graça de Deus, ele foi salvo. Ele foi salvo no caminho para Damasco, para prender mais cristãos para matar ou ser julgados. Deus chegou a Saulo, por que não persegue? Mas nós não vamos falar disso, nós vamos falar de Saulo. E o apedrejá-lo a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhe imputes desse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. No versículo 60, que é o mais forte, ele orou por quem?